Capítulo 5. Nas asas da águia. Como a águia desperta o seu ninho, a deixa sobre os seus filhos, e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 e 11. O texto acima é parte do cântico que Moisés cantou antes de morrer. Foi seu último cântico e foi proferido no limiar da terra prometida. Israel tinha chegado bem próximo a Canaã, sem, contudo, possuí-la. Moisés não chegou a entrar na terra, somente a avistou de longe. E numa verdadeira retrospectiva, ele olha para trás e fala da forma que Deus os havia conduzido desde que deixaram o Egito. E a ilustração natural que ele encontrou, para resumir o que espiritualmente lhe ocorrera, foi a da águia em seu voo de adejamento. A ação de Deus em prol do seu povo foi por ele comparada como a da águia que leva os seus filhos em suas asas. Primeiramente, precisamos entender a ilustração natural para então entendermos o significado espiritual da afirmação deste profeta do Senhor. Os escritores da Bíblia tomavam exemplos das coisas que eles conheciam muito bem e que dispensavam explicações em seus dias. Mas no tocante a nós, a compreensão não vem assim tão rápida. Eu nunca vi uma águia de perto, só em fotos e filmes. Não entendo nada de águias. De modo que quando leio um texto bíblico dizendo como a águia, isso não me diz nada. Mas um dia resolvi entender o comportamento da águia e o que significa voar nas asas dela. O que descobri me tocou profundamente, pois pude ver essa verdade natural como um paralelo do agir de Deus em nossas vidas. Lembre que Moisés estava olhando para trás e repassando a forma como Deus tinha agido para com eles quando deu esta ilustração, o que nos faz perceber que o Espírito Santo permitiu-lhe ver algo concernente ao agir de Deus. O Senhor age mediante seus princípios e, como eles não mudam, seu agir também não. O que Moisés falou, na verdade, é um princípio para nós hoje também. Não se trata apenas de história, de algo do passado, mas sim de um princípio que se encaixa perfeitamente em nosso viver cristão. Os filhotes da águia são quem voa em suas asas. Na hora em que precisam aprender a voar, a mãe águia os tira do ninho com sua asa e os leva para um passeio. Lá pelo meio do passeio, ela sacode a asa e joga o filhotinho para o alto, que no susto, no desespero, começa a bater suas asas. E é assim que aprende a voar. Geralmente, o filhotinho não consegue voar no primeiro susto e despenca em direção ao solo. Nessas ocasiões, a águia-mãe dá um voo rasante e vai buscá-lo, leva-o de volta ao ninho e tempos depois vai repetir o processo até que ele aprenda a voar. Este voo nas asas da águia não é panorâmico. É um momento quando a maturidade é imposta. Trata-se de um tempo de amadurecimento, onde o filhote deixa de ser totalmente dependente e tem que ganhar sua própria vida. Logo, ao referir-se a Deus levando seu povo nas asas da águia, Moisés não falava de um voo panorâmico, mas de um tempo onde o Senhor estava exigindo deles a maturidade. Até então, Deus tinha feito tudo pelo povo, mas agora eles haviam chegado a um ponto onde teriam que crescer. Querendo ou não, teriam mesmo que crescer. Deus agiu assim com Israel e age assim conosco. Esta é uma crise pela qual cada cristão passa, sem distinção. E esta não é uma hora agradável. Ninguém gosta de deixar o ninho. Para que sair atrás de comida, se no ninho só se precisa abrir a boca e comer o que a águia-mãe traz? Eu não exageraria ao ponto de dizer que é traumático, mas certamente é um choque. Você sempre teve tudo à mão e de repente tem que se virar. O fácil, ao qual estamos acostumados, se vai. E repentinamente tudo fica difícil. Não penso que alguém consiga ver tudo isso com alegria, pois é um momento de crise interior. Reflete abandono, rejeição. Se Deus sempre fez tudo por nós, por que agora vai deixar de fazer? Não vemos isso com bons olhos até entendermos o que de fato está acontecendo.
A verdade é que muitos cristãos não chegam a entender isso nunca. Culpam a Deus achando que ele os rejeitou e acabam não crescendo nunca. Tomam o susto e mesmo assim não voam. Voltam ao ninho e o processo se repete. E como nunca voam, suas vidas tornam-se aquela mesmice de ficar sendo jogados para o alto, ter o frio na barriga, despencar precipício abaixo até que o Senhor os salve e recolha ao ninho. E depois, tudo de novo. A águia não é considerada uma mãe desnaturada por fazer isso com seus filhotes, pois sabemos que o que ela faz é benéfico, importante e indispensável. Só que quando o Pai Celeste age assim conosco, não entendemos e o acusamos. Esta crise de aparente abandono e rejeição é inevitável, é parte integrante da vida cristã. Se ainda não aconteceu com você, vai acontecer, é questão de tempo. É o amor de Deus nos forçando a amadurecer. Se você já passou por isso, é importante que você entenda o que aconteceu, pois muitos cristãos ficam magoados com Deus e acabam interpretando errado os fatos, o que lhes impede de crescer e implica na repetição do processo. Caso ainda não tenha passado por isso, é importante que saiba o que de fato está acontecendo na hora em que isso ocorrer. Assim você não vai se desesperar e nem tampouco culpar a Deus, deixando a meninice. Precisamos crescer. A Bíblia fala do crescimento espiritual num perfeito paralelo com o crescimento natural. Menciona as criancinhas que precisam de leite e o adulto que come alimento sólido. Não há como ignorar o crescimento, pois ele faz parte da vida. O apóstolo Paulo declarou: quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando somos crianças, comportamo-nos como tal, e as outras pessoas também nos tratam assim. Mas ao crescermos, não somente temos de deixar de agir como crianças, mas as pessoas à nossa volta, e em especial os pais, também têm que deixar de nos tratar como crianças. Quando casei, minha mãe entrou comigo na igreja, e seria um absurdo se ela entrasse me carregando no colo. Não importa se ela me carregou quando eu era uma criança. A partir do momento que cresci, ela começou a me tratar de acordo com o crescimento. Não se pode permanecer na infância para sempre, nem naturalmente e nem espiritualmente. Temos que deixar de ser crianças birrentas e aceitar nosso crescimento. Como inicialmente ele aparenta abandono, acabamos por não dar as boas-vindas a ele, mas depois somos gratos por termos amadurecido. As mudanças para Israel. Basicamente, a diferença no agir de Deus para os israelitas entre a fase de voarem nas asas da águia e a fase do amadurecimento forçado ao entrarem em Canaã são 4. Alimento especial, maná diário. Proteção especial, vestes e sapatos que não se envelheciam. Direção especial, coluna de nuvem de dia e a de fogo à noite. Ausência de guerra. Deus os desviou do caminho da Filistia exatamente por isso, para não verem a guerra. Em cada uma destas áreas, o povo israelita provou mudanças drásticas. Foi como se o Deus que eles conheceram passasse por uma grande mudança. Sabemos que Deus não muda, e nele não há mudança e nem sombra de variação. Entretanto, como esta fase de amadurecimento vem revelando um aspecto do agir de Deus que até então não conhecíamos, pode parecer que ele mudou. Mas a verdade é que chegou o tempo em que nós devemos mudar. E se não levarmos um empurrãozinho nesse sentido, ficaremos eternamente acomodados. O alimento especial. Tão logo Israel saiu do Egito, viu-se num deserto onde não havia como plantar e colher seu próprio alimento. Não só pela questão de ter ou não terra fértil, como também pelo fato de que estavam a caminho de Canaã, e somente lá se fixariam definitivamente. Mas logo chegaram ao questionamento: o que comeremos? E Deus lhes deu o maná, o pão do céu. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra.
Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Êxodo capítulo 16, versículos 14, 15, 31 e 35. Durante 40 anos foram sustentados dessa forma milagrosa pelo Senhor, mas ao entrarem em Canaã e comerem do fruto da terra, cessou o alimento especial. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Josué capítulo 5, versículo 12. Foi como se Deus lhe dissesse: enquanto não havia meios de vocês se sustentarem por si mesmos, eu o fiz por vocês. Mas agora é com vocês. Estão por conta própria. Não que o Senhor deixaria de estar com eles, mas agora teriam de se esforçar para terem seu próprio alimento. E a explicação disto é que, no começo da nossa caminhada de fé, experimentamos durante um tempo o alimento especial. Onde quer que abríssemos as nossas Bíblias, Deus falava, até mesmo nas genealogias. Só que, depois de um tempo, na caminhada da fé, todos passamos por aquela crise, quando parece que a fonte secou, que a palavra já não é mais a mesma. Falta-nos algo, e não se trata apenas de ânimo ou motivação, mas é como se a própria Bíblia tivesse mudado de repente. E o que não dizer daquelas promessas tão vivas em nosso coração e que nos sustentavam nas horas difíceis, mas que agora não parecem mais do que meras lembranças. Ou ainda aqueles cultos quando parecia não interessar que quem pregasse a palavra de Deus jorrava sobre nossos corações, então nossa fé era suficiente para crer que Deus poderia usar até mesmo uma jumenta de Balaão em nossas vidas. Mas, depois de um tempo, parece que já não somos supridos. E o pior, tornamo-nos críticos e já não temos mais nem os ouvidos e nem o coração abertos. Isso não nos ocorre porque não queremos mais ser alimentados, e sim porque chega um momento quando o Pai Celeste mesmo muda não somente o nosso cardápio, mas também a forma de obter o alimento. É o momento quando ele sacode a asa e nos joga para despenhadeiro abaixo. É a hora de voar, de ser maduro, de crescer. E daí por diante teremos que dar duro pelo alimento, à semelhança de Israel, que teve que arar, plantar e colher para então se alimentar. E isto é muito mais complicado do que receber o maná. Esta é a hora de começarmos a estudar e meditar de fato na Bíblia. É hora de se cavar mais fundo para poder extrair mais ricos minérios. Enquanto estamos no início, Deus nos sustenta de forma especial, mas seu plano não é que vivamos na moleza, na comodidade. O Senhor quer de nós empenho e determinação na busca de alimento. Ele quer que a maturidade tenha o seu lugar em nós. Proteção especial. Não foi somente a alimentação especial que sofreu mudanças. Houve mudança também na forma de Deus proteger seu povo. Durante o tempo em que peregrinou no deserto, os israelitas provaram um milagre após o outro. E entre tantos eles, há um que queremos destacar. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Eles nem sabiam o que era moda. Usaram as mesmas roupas por 4 décadas. Suas sandálias também não envelheceram, além de outros milagres de preservação, como a cura para a picada de serpentes abrasadoras. Mas quando chegaram à terra prometida, tiveram que inventar a confecção de roupas e calçados. Ao iniciarmos a jornada da fé cristã, provamos o mesmo: proteção especial, cura e muitas outras bênçãos. Parece que nos tornamos inatingíveis, que há um escudo especial na nossa volta.
Alguns parecem nem conhecer as provas e tribulações, pois as poucas que lhes sobrevêm parecem já vir acompanhada do livramento. Mas chega o dia de ser lançado do ninho e de alcançar a maturidade, e então as provas e tribulações parecem vir com tudo para cima da gente. Isso não significa rejeição, mas é indício de crescimento espiritual. Tenho acompanhado a vida espiritual de muita gente nos últimos anos e confirmado o quanto isso é comum. Direção especial. Uma outra coisa que passa por mudança neste tempo de amadurecimento é a forma como Deus manifesta sua direção em nossas vidas. No início, ela parece vir sempre e de forma espetacular. Depois chega o momento em que ela se torna ocasional, até que definitivamente torna-se rara e nada espetacular. Com Israel foi assim. A princípio, Deus o guiou através de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Mas tão logo chegaram em Canaã, tudo mudou. Nem sequer ouvimos falar da coluna de nuvem e de fogo. Quando Deus dá instruções a Josué para atravessar o Jordão, ele diz que o povo deveria seguir a arca carregada pelos sacerdotes. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual deveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Josué capítulo 3, versículos 2 a 4. Esse tipo de direção não é nada espetacular. Quem carregava a arca eram homens, e antes, as colunas de nuvem e de fogo se moviam sobrenaturalmente. Isso fala de uma mudança que experimentamos na forma de Deus nos dirigir quando nos aproximamos de Canaã, o lugar da plenitude espiritual. No início da nossa caminhada com o Senhor Jesus, muitos de nós temos experiências tremendas com a direção de Deus. São manifestações de todo gênero. Sonhos, visões, palavras proféticas, textos bíblicos recebidos com grande impacto no íntimo, isso sem sequer termos procurado. Só que, tempos depois, a fonte parece secar e este tipo de direção deixa de ser frequente. Há pessoas que, para tudo que iam decidir, oravam antes, e então abriam aleatoriamente suas Bíblias e sempre recebiam uma palavra específica para a sua situação. Sabe, não duvido nem um pouco que Deus se mova assim, pois já tenho visto muita gente recebendo muita resposta específica para o que buscavam em Deus. Lembro-me em especial de uma ocasião, em minha adolescência, em que vi meu pai negociando um carro com uma outra pessoa que se dizia ser cristã, mas parecia estar querendo se aproveitar dele do negócio. Meu pai pediu licença para aquele homem por um instante, entrou em casa, fez uma oração a Deus pedindo sua direção e abriu a Bíblia esperando uma resposta. Caiu num texto do livro de Provérbios que diz o seguinte: nada vale, diz o comprador, mas depois sai e vai se gabando. Coincidência? De forma alguma. Reconheço que Deus usa esta forma de falar com seus filhos. E eu mesmo tenho provado muito de orientações deste gênero, mas penso que depender sempre deste tipo de orientação é algo infantil. O Pai quer que amadureçamos. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em nossos corações. Paulo escreveu aos Romanos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. E enquanto Deus trouxer esse tipo de direção espetacular, não cresceremos a ponto de aprender a sermos sensíveis à voz do Espírito. Não estou dizendo que as manifestações espetaculares desaparecerão em definitivo de nossas vidas, mas que há um princípio de maturidade nisto, e que de fato precisamos aprender a sintonizar nosso coração com o Senhor. Jesus declarou que suas ovelhas ouvem a sua voz. As manifestações espetaculares poderão vir
como uma confirmação da própria direção divina, mas teremos que aprender a voar. E meu conselho é que, quando o Senhor sacudir sua asa e lançá-lo ao ar, você não murmure contra ele, e nem tampouco venha sentir-se abandonado, mas reconheça que é tempo de amadurecer. Ausência de guerra. Quando ensinamos aos novos convertidos sobre a batalha espiritual que nos cerca, isto lhes parece fantasia. Primeiro, que não estão habituados ao convívio com o mundo espiritual. Segundo, porque são poupados da guerra no início de sua caminhada, exatamente como se deu com a nação israelita. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. A batalha espiritual é um fato, e não uma fantasia. Vemos isto com clareza nas Escrituras e também no dia a dia da nossa vida espiritual. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Contudo, assim como o Senhor poupou o seu povo no início de sua caminhada, também nós somos poupados até que tenhamos a maturidade suficiente para entrar em batalha. Sei pela minha própria experiência que durante um tempo não provamos da batalha contra os demônios, pois Deus nos impede de ver a guerra para que não desanimemos. Mas depois de estarmos mais consolidados na fé, o Senhor não só permitirá que entremos em guerra, como nos ordenará que batalhemos contra o inimigo. Não há plenitude espiritual sem batalha. Eles saíram do Egito sem ver ou conhecer a guerra. Mas, para entrar em Canaã, era necessário pelejar contra os inimigos da terra. Não devemos, portanto, desanimarmos na hora da guerra, mas saber que é um sinal de estarmos no limiar da terra prometida, e não de que fomos abandonados. Compreendendo a rejeição. O que torna esse processo dolorido é que ele aparenta rejeição, abandono. É quase inevitável provar este sentimento, mesmo nos conscientizando de que é apenas um momento de tratamento de Deus. Penso, contudo, que o fato de sentirmos isso tão fortemente não se deve somente ao lado humano, frágil, que sente a necessidade de curtir sua própria dor, mas que Deus mesmo usa deste sentimento para produzir outras coisas em nosso íntimo, tratando conosco de forma mais profunda. Ao observar a vida dos homens que se destacaram servindo a Deus, nunca tomei conhecimento de um sequer na Bíblia ou na história que não tenha passado por um profundo sentimento de rejeição. Parece-me que a sensação de rejeição é uma das ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar nosso caráter, pois ela tem o poder de produzir grandes reações do nosso íntimo. O próprio Jesus experimentou a rejeição em diversos níveis. João 7,5 diz que nem seus irmãos criam nele. Marcos 6, de 1 a 6, nos mostra que seus vizinhos também não criam nele. Um dos 12 o traiu, e a própria nação o rejeitou, pois, como escreveu João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Mas o pior sentimento de rejeição não é aquele produzido por homens, mas aquele quando parece que Deus nos rejeitou. Os homens reconhecemos como falhos e imperfeitos, e quando nos rejeitam por alguma razão, podemos buscar refúgio em Deus. Entretanto, quando parece que Deus nos rejeitou, para onde iremos? Este tipo de sentimento mexe profundamente conosco. Jesus suportou bem toda a rejeição que sofreu. Isaías se referiu a ele em sua profecia como uma ovelha muda que não abriu sua boca quando foi levado ao matadouro, pois diante de toda a rejeição humana,
ele nada reclamou. No entanto, houve um único instante em que Cristo não permaneceu calado, quando bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. A Bíblia diz que ele bradou em alta voz, ou seja, gritou. E o que é isto, senão um desabafo da alma? Toda rejeição pode ser suportada no nível humano, mas não no divino. Quando parece que fomos rejeitados por Deus, não temos consolo em mais nada. Por que o Senhor permite que tenhamos este sentimento? Sabemos que quando Ele nos leva nas asas da águia e nos lança ao ar para que aprendamos a voar, seu propósito não é o de nos abandonar, mas sim de fazer-nos crescer. Contudo, o sentimento de rejeição nesta hora é inevitável, e creio que Deus aproveita este tipo de sentimento para produzir algo em nós. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. O escritor nos revela que Jesus, em sua condição humana, passou por um tratamento de Deus e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você pode imaginar isto? Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, inclusive a rejeição. E o escritor implica isto à ocasião em que Jesus orou por livramento da cruz no jardim do Getsêmani. Ou seja, há um momento de conflito onde parecia que ele estava sendo abandonado por Deus. O Evangelho de Mateus declara que sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Isto é rejeição. Angústia e tristeza a ponto de sentir a morte não dão nenhum outro sentimento a não ser solidão e abandono. Mas no sofrimento da rejeição, ele foi aperfeiçoado por Deus. Tal sentimento provocou dentro dele uma reação para Deus. Quando nos leva nas asas de águia, Deus quer produzir em nós o mesmo tipo de reação. É um tempo de crescimento. Além de Jesus, podemos ver o mesmo exemplo de rejeição na vida do apóstolo Paulo. Depois de sua conversão em Damasco, ele foi para Jerusalém, e a palavra nos declara que os cristãos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo, e não o recebiam. Atos capítulo 9, versículo 26. Não bastasse a rejeição inicial por parte dos cristãos, Paulo experimentou em quase todo o seu ministério perseguição por parte dos judeus. Sua nação também o rejeitou, razão pela qual ele ficou preso muitos anos, indo seu julgamento até Roma. Não bastando isso tudo, durante o tempo de sua prisão, até mesmo alguns de seus colaboradores o abandonaram. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 a 11. Paulo declara que, em sua primeira defesa, ele estava sozinho, que ninguém estava ao seu lado, mas que o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu. E isto lhe foi um conforto. É fácil suportarmos a rejeição no nível humano, quando o Senhor está ao nosso lado. Mas e quando nos sentimos rejeitados por Ele? Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo desabafa no momento destes e declara que achava que Deus havia posto os apóstolos em último lugar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. O que seria isso a não ser achar-se no fim da fila, como quem ficou para ser atendido depois dos outros? E ele enfatiza: a nós, apóstolos, como querendo dizer, somos apóstolos, não devíamos estar no fim da fila, mas no início. Sabemos que Deus não nos rejeita. Mas por que Ele permite situações que nos fazem sentir assim? O que Ele quer com isso? Ele se utiliza deste tipo de sentimento para despertar em nós uma reação, uma resposta para Ele. Então dá-se conosco o mesmo que se deu com Jesus. Foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, inclusive a rejeição. Podemos compreender melhor este conceito quando o apóstolo Paulo diferencia a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A Bíblia não diz que nunca seríamos contristados e que só viveríamos em alegrias mil. Pelo contrário,
diz que Deus tem uma tristeza para ser usada nos seus. Só que ela nada tem a ver com a tristeza deste mundo. Sua diferença percebe-se não somente por quem a origina, mas também pelos resultados que produz. Observe: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. Uma conduz à vida, outra à morte. E como a tristeza segundo Deus pode produzir em mim vida? Pelas reações que em mim provoca. Paulo fala que a tristeza segundo Deus havia produzido uma reação interior positiva nos coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que segundo Deus foste contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Note as palavras defesa, indignação, temor, saudade, zelo e vingança. Eu diria que o sentimento de rejeição provoca em nós uma reação destes sentimentos mencionados pelo apóstolo. No brado de Jesus na cruz, ele mostra saudades do Pai, indignação pelo aparente abandono, temor por estar sozinho e defesa de si mesmo. As reações podem ser claramente vistas. No caso de Paulo, que mencionou ter sido colocado por último, não foi diferente. Havia a indignação do fim da fila, as saudades de quem parecia já ter estado no início da fila, na defesa demonstrando ser espiritualmente melhor que os coríntios, o zelo dele pelo Senhor sendo suscitado e a reação de um combate contínuo e forte. A rejeição produz em nós a reação do nosso valor próprio. E por que Deus a permite? Para nos ensinar a autonegação. Não há crescimento espiritual genuíno sem que haja a autonegação. E na hora em que nos ensina a voar, além de nos dar a maturidade de vivermos a vida cristã sem ser carregados no colo, Deus ainda faz isso de um modo em que venhamos a conhecer seu tratamento em nós. Paulo declarou que, em certa ocasião, orou 3 vezes sobre um assunto e não foi atendido por Deus. Mas esta aparente rejeição era o tratamento de Deus na vida dele, para lhe ensinar a caminhar em humildade. Trata-se de seu espinho na carne, relatado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. O agir de Deus continua sendo invisível aos nossos olhos. Suas formas de operar em nós são tão variadas, até mesmo nossas próprias crises, como as de rejeição, pode ser um tempo quando ele esteja nos fazendo crescer em sua presença. Embora o agir de Deus nos pareça algumas vezes tão incerto e imprevisível, uma coisa temos por certa: ele jamais nos abandonará. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como declara o famoso poema Pegadas na Areia. Há momentos que parece que ficamos sozinhos, mas é justamente nesta hora que o Pai nos carrega no colo. Precisamos compreender a aparente rejeição, que pode ser mais um instrumento do agir invisível de Deus.